o Flamengo teve algumas novidades no treino, né? Ontem teve a volta do Felipe Luiz, hoje teve a volta do Davi Luiz. O Davi Luiz já treinou com o grupo hoje. O Felipe Luiz desde ontem, né? Desde ontem trabalhando. E aí a informação do Vene Casagrande é a seguinte. Disse que o Vitor Pereira começou a esboçar o que planeja para encarar o Vasco, encarar o jogo, né, de domingo, às 18 horas no Maracanã, em jogo que vai decidir a semifinal do Carioca. Sem Mateuzinho e Varela, que se recupera de uma lesão muscular, o técnico escalou Everton Cebolinha na ala direita, na atividade tática que aconteceu no Ninho do Urubu. Tá aí, ele viu o treino, tá? Ou contaram para ele sobre o treino. O camisa 11 do Flamengo já vem atuando na ala, mas pelo lado esquerdo, sendo reserva imediata de Ayrton Lucas, mas com a necessidade, Vitor Pereira testou o atacante do lado direito e gostou do que viu. Ele sabe até que o cara gostou. Uma outra opção seria colocar o Matheus França, jogador, inclusive, que entrou no lugar do Mateuzinho no último jogo, né? E pode ser que entre ali também. O Wesley, que é o destaque do Sub-20, né? Ele não entra em campo desde 19 de fevereiro, né? Ele sofreu uma lesão muscular, está se recuperando, voltou a treinar ontem, né? Com o grupo. Pode ser relacionado pelo Vitor Pereira, mas eu acho bem difícil que ele comece jogando, né? O Flamengo tem mais 2 dias de preparação, e aí, além do Mateuzinho e do Varela, né? O Vitor Pereira não vai contar com o Pulgar para esse jogo. E tem dois jogadores suspensos, Matheus Gonçalves e Marinho, né? Os 2 expulsos para o próximo jogo. A gente não vai ter nem como reclamar com relação à entrada ou não do Matheus Gonçalves. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa formação com Cebolinha pela direita, a volta de Davi Luiz e Felipe Luiz, tem possibilidade de jogar? Rolou aí um boato do Davi Luiz ser um volante, né? Fazer mais ou menos o que o Guardiola fez no City, né? Colocar 4 zagueiros ali. Acho bem improvável, mas queria saber de vocês, o que vocês acharam disso. E quem vem no lugar do Mateuzinho ali, né? A gente já pode começar a esboçar alguma coisa nesse sentido. Quer falar, Alan? Não, acho que esse silêncio aí deixou comigo. Vamos ter bala. Cara, assim, eu acho que a mexida mais previsível aí vai acabar sendo mesmo a entrada do Cebolinha por ali, cara, pela ala direita, né? E aí, Marcão, a gente até fala muito sobre isso, né? Sobre o prejuízo que a gente teria se a gente colocasse o Ayrton Lucas e o Cebolinha na mesma região do campo. Poderia ter ali uma colisão ali, né? De jogadas ali, enfim, uma incompatibilidade. E talvez, quem sabe, essa não seja a oportunidade. Eu sei que não é o melhor momento para a gente testar isso. Mas talvez seja uma oportunidade para a gente experimentar o Cebolinha no lado direito e, de repente, ele virar uma substituição viável para a saída do Everton Ribeiro quando o Everton Ribeiro estiver mal, né? A gente tentou fazer um malabarismo aí para tentar construir um time do Flamengo que encaixasse o Cebolinha, Gabigol e Pedro em campo. Talvez essa seja a formação que consiga viabilizar isso, colocando o Cebolinha ali como um ala, e aí a gente não abre mão do Ayrton Lucas na esquerda, já que a gente sabe que uma das maiores valências dele ali, um dos maiores benefícios que a gente tem é a ultrapassagem dele. E aí, se ele joga de ala, somente como um ala, isso acaba deixando de ser um fator surpresa, né? Você não vai ter outro jogador ocupando aquele campo ali, liberando o corredor para ele passar. Ainda assim, ele consegue jogar ali, porque a gente consegue ver alguns jogos onde ele passa por 2, 3, 4, entra na área, que o Ayrton Lucas, ele, além de ter velocidade, ele consegue também mudar de direção numa velocidade ali rápida ali, né? Então, o que eu acho que deve acontecer mesmo, e eu acho que tem chance de dar certo, torço para dar certo, porque a gente, além de tudo, vai ganhar uma diversidade tática nova ali, o Cebolinha jogar por ali. A gente viu que o Matheus França tentou fazer isso, mas eu acho que para um jogo inteiro, para o Matheus França é um pouco complicado. Ele é um jogador que ainda não demonstra essa intensidade que o Vitor Pereira falou na coletiva que percebeu. Eu vendo do estádio e vendo também de casa, eu não consigo enxergar essa mudança de atitude que ele enxergou no França. Não sei se
se o França mudou o comportamento no treinamento, mas em campo ele, para mim, está muito parecido com o que ele sempre foi. Um jogador com muito talento, mas com pouca fome, com pouca entrega ali, né? Não compatível com o talento que ele tem. A ponto da gente considerar o Gonçalves como o próximo da fila ali, para poder mudar o jogo, para poder trazer um fator novo ali pro Flamengo, só que nesse jogo ele não vai ser uma opção, né? Então eu acho que deve continuar esse jogo aí com 3 zagueiros, até porque é um jogo confortável pro Vitor Pereira. A gente viu até na Champions agora time jogando com 4 zagueiros e metendo goleada, né? Então, assim, a gente também precisa desconstruir um pouco esse paradigma de que o fato de você jogar com 3 zagueiros, você está adotando um jogo essencialmente e excessivamente defensivo. Nem sempre te dá alguma segurança. No jogo que o Flamengo jogou com 3 zagueiros recente, a gente não viu essa segurança se materializando, o que é um problema. Mas talvez seja um problema na volância, e aí talvez na volância a gente consiga fazer alguma mudança ali. Eu veria necessidade de tirar ou o Vidal ou o Thiago Maia para botar o Igor Jesus. Eu acho que isso é uma mexida necessária. A gente vai ter a volta do Gerson para esse jogo, né? Que também pode ser uma mudança ali. Não sei se vai sair os 2 volantes, eu acho difícil isso acontecer. Eu gostaria que saíssem os 2, tanto o Vidal quanto o Thiago Maia. O Vidal construiu uma titularidade, mas ele já está desconstruindo isso muito rápido. Estou vendo as atuações dele muito perigosas para o Flamengo. Então eu acho que a gente tem que mexer ali também. A ponto de cogitar que para mim é um absurdo, o absurdo do Davi Luiz virar volante. Se isso acontecer, para mim é uma maneira de encaixar uma liderança ali dentro sem respeitar a meritocracia, o que é um problema grave. Você não pode abrir mão tanto assim da meritocracia. Em algum caso ou outro você vai ver isso acontecendo para preservar um ambiente ali mais coletivo, enfim, gestão de vestiário, mas tu não pode penalizar tanto assim a performance dentro de campo. Mas eu acho que vai ser isso, cara. Eu acho que o trio de frente não vai mexer muito mesmo. O Arrascaeta pode ser que ele esteja num viés de retorno de futebol ali, um viés de alta. O Gabigol é muito difícil de você barrar. Tem merecido, já tá com um jejum de gols aí, mas quando você olha para o banco é difícil de você tirar ele da escalação. O Pedro, querendo ou não, faz gol, e o Cebolinha é o cara que deveria estar jogando com mais frequência. E aí, com essa lesão do Mateuzinho, abre-se uma janela para ele aproveitar. Tomara que ele aproveite, cara. Tomara que ele aproveite. E aí consiga impor a titularidade dele, assim como o Vidal conseguiu e já está desperdiçando. Alan, pro jogo de domingo a gente tem a volta do Gerson, né? O Gerson volta, né? Tem os 2 jogadores que estavam aí contundidos, né? Davi Luiz e Felipe Luiz. Acredito que não para serem titulares logo de início, né? Mas tem a possibilidade de entrar. E o Cebolinha pela direita, né? Pelo menos aí a informação do Vene Casagrande, pelo menos no treino de hoje. Eu queria saber se você faria diferente, colocaria outro ali na direita para fazer essa função. Lembrar que ele vai jogar como um ala, né? Certamente ele vai ter que voltar ali para fechar ali, se não na primeira linha, na segunda linha, certamente. Então, Marquito, foi assim que ele conseguiu fazer um ótimo primeiro tempo diante do Fluminense, né? Vamos voltar aqui. Eu fiquei bem puto, por sinal, pelo fato dele não ter repetido, né, o primeiro tempo ali, o time que fez um primeiro tempo excepcional diante do Fluminense. Inclusive com a presença do Igor Jesus como primeiro volante e não o Thiago Maia. Eu não sei o que ele está preparando. Quando fala que ele colocou, né, o Davi Luiz ali jogando de volante, para mim, desculpa, beira uma insanidade. Você tem hoje jogadores à disposição. Se não tivéssemos um jogador para estar atuando ali, é uma coisa. Ele tentar, né, encontrar um jogador para poder fazer a direita, pelo fato de não confiar no menino, que é o único lateral direito que a gente tem, o que me faz acreditar, inclusive, Marcão, jogando de ala ali, né, a gente vai ter que ter um cara mais aberto ali pela direita. E aí, como é que você vai fazer isso? Eu não sei se o Felipe Luiz vai estar em condições. De repente ele entraria com o Ayrton Lucas lá pela direita. Quando ele tentou isso, rapidamente ele desfez ali, né, do jogo. Enfim, tem algumas lacunas para que o Vitor Pereira possa conseguir trabalhar essa semana. De novo, os vazamentos não me agradam e deveriam ser contidos, tá? Mas o que ele esboça hoje não me agradou, vou ser bem franco. Não o fato do Cebolinha lá pela direita, pela esquerda, mas sim
o Davi Luiz jogando ali como volante. Eu entendo que não cabe, nós podemos jogar e aproveitar um outro jogador naquela posição, até porque, sendo bem franco, Marcão, eu aposto que quanto você quiser que o Gerson volta para titularidade no próximo jogo. O Gerson é um jogador que ele já provou ter ficado afastado alguns momentos, alguns jogos, e assim que teve disponível, já assumiu novamente a titularidade e foi para o jogo. Então o Gerson, a meu ver, é um dos jogadores que vai a campo. Eu não sei quem mais ele vai colocar. Eu gostaria de ver o Igor Jesus, vou ser bem franco contigo, eu iria de Igor Jesus, já que ele vai com a porra do Gerson, né? Até mesmo para dar mais liberdade para o Gerson poder, de repente, contribuir ofensivamente. Então, eu iria de Igor Jesus e não com o Thiago Maia ali na frente. E com relação aos zagueiros, Marcão, o Léo Pereira jogou muito bem para mim, tá? Eu insistiria no Rodrigo Caio, que fez uma partida horrorosa diante do Vasco. Bati demais no Rodrigo Caio, para mim foi uma decepção. É um jogador muito regular, é um jogador que eu entendo que sobra. Então, o meu time para pegar o Vasco, vamos lá. Vamos lá, como é que eu iria? Eu iria de Matheus Cunha no gol, tá? Eu não iria de Santos. A ala direita depois eu vou decidir. Mas, tirando a ala direita, eu iria de Fabrício Bruno. Eu vou continuar com os 3 zagueiros, que eu vi ele fazer um grande primeiro tempo diante do Fluminense. E talvez, nesse momento, seja uma formação, né, positiva para o Flamengo. Então, eu iria de Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Léo Pereira. Igor Jesus, Gerson, Cebolinha lá na direita, Arrascaeta, Pedro e Gabigol ficaria o jogador da posição ali para jogar na lateral direita, que eu não imagino ainda quem possa ser. Para jogar pela direita, eu vou pedir ajuda do Renan. Faltando lateral, ficou faltando o Ayrton aí na tua escalação, não gosto que tu escalou só 10. Não, então, 10 por quê? Porque eu tô na dúvida ainda de quem jogaria ali pela ala direita. Eu tô na dúvida, uma dúvida real para quem colocaria naquela ala direita. Se vocês puderem me ajudar. Mas o meu time seria esses 10 aí com mais um jogador atuando pela lateral direita.